Ele é escritor, espera felicense e está lançando seu segundo e terceiro livro simultaneamente, Felipe. No formato físico simultaneamente. Então, nosso papo das quintas essa semana é com Felipe Heitor. Felipe, muito obrigado por ter aceitado vir aqui falar com a gente. Segunda vez aqui no estúdio do Portal Espera Feliz, né? Segunda vez. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Fico muito feliz, muito honrado. Felipe, vamos já de cara mostrar aqui pro pessoal. É o segundo e o terceiro, eu pus ao Isso. contrário. O É, Adeus Penhasco é o segundo, né? isso aí. Adeus Penhasco é o segundo livro e Imaginadores. Imaginadores, nada se cria, tudo se conecta. Como que foi, Felipe? Você que veio aqui lançando seu primeiro livro em 2022? Foi 2022. Então, nesses anos, o que você vê assim como amadurecimento como escritor desde o lançamento desse primeiro? Teve alguma diferença, alguma mudança aí? Teve mais intenção, porque em 2022, quando eu lancei o outro, eu peguei o que eu já tinha escrito há muito tempo, compilei, virou um Isso, livro. ele era uma coletânea de Era uma contos. coletânea, são coisas que eu já tinha escrito há muito tempo. A diferença é que desde então eu me propus a de fato sentar para escrever com intenção de publicar. Porque antes eu só queria escrever e deixava lá salvo no blog, né? Sim, Então, quando esses dois surgiram, foi já tendo buscado mais conhecimento sobre os processos, sobre os serviços que eu precisava contratar, os colaboradores que eu precisava ter nessa jornada aí, e buscando também formas de não depender tanto de prestadoras de serviço para poder fazer as coisas que eu precisava fazer para o livro existir. O processo em si de escritor mudou no sentido de que agora eu tive essa ideia, eu vou sentar e vou desenvolver essa ideia. Antes eu descobri que eu tinha tido várias ideias, falei, sim. virou um livro. Agora não, eu tive essa ideia, eu vou desenvolver. O O primeiro caminho foi o você não contrário. sentou para escrever um livro, né? Não Você foi foi. escrevendo contos e depois reuniu. Exato, Dessa vez, então, assim, você parou, não, tive uma ideia, eu vou escrever um livro. exatamente. E esses dois, eles estão sendo lançados fisicamente agora, mas eles já existiam em e-book, o primeiro, o Adeus Penhasco. Já tinha sido lançado em e-book lá na Amazon Certo. no ano passado, na verdade. Só que agora, como eu resolvi lançar o Imaginadores, e aí eu lancei em e-book o Imaginadores esse mês mesmo, lancei em janeiro. E aí resolvi materializar, falei, por que não? Na verdade, eu não falei nada, a Carla que falou, por que que você não aproveita e materializa o outro, Sim, que já estava pronto também? E aí ele surgiu. Como esse primeiro era um conto, o segundo, né, o Adeus Penhasco, é só um conto. sim, Eu imaginava que eu ia um dia, numa compilação de outros contos, lançar ele também. entendi. Mas eu descobri essa possibilidade de fazer nesse formato pequeno. Uhum. É um pocketbook, é um livro de Isso, um livro bolso. de bolso, né? E eu descobri que no Brasil a gente tem a cultura, isso eu descobri há muito pouco tempo mesmo, das plaquetes. A plaquete é exatamente isso, é a forma nacional do pocketbook. A plaquete é um livro produzido artesanalmente, com uma tiragem pequena, para que o autor possa soltar essa ideia no mundo. Sim, Isso é muito comum para poesia, muitos poetas fazem isso e muitos contistas também. E aí, quando eu tive a ideia, foi, na verdade, eu tive a ideia de fazer e depois eu descobri que eu estava fazendo uma plaquete. Eu entendi. não conhecia o termo. E surgiram os dois agora, com intenção. E eles, na verdade, surgiram em ordem cronológica invertida. Eu já tinha Imaginadores escrito na gaveta, nesse Ah, período aí, entre 2022 e agora. Nesse intervalo surgiu a ideia para Deus Penhasco, eu produzi, escrevi, produzi, publiquei online. E aí depois eu fui fazer Imaginadores, e aí agora eles nasceram fisicamente juntos. entendi. Do ponto de vista, assim, do autor, do escritor, tem alguma diferença? Dá um gostinho a mais quando o e-book se torna físico? Muito. É porque o e-book Parece que faz tá falta pegar, né, no essa coisa de livro. estar na nuvem, tipo, tá lá, as pessoas podem baixar para ler, mas é abstrato demais. Sim. É um livro, mas não é um livro. E aí você ter ele na mão, físico ali para folhear, para sentir o cheiro é outra história. É muito legal. Você usa o Kindle? Você é adepto a. Eu gosto, eu não tenho preconceito com o Kindle. Eu não tenho o aparelho mesmo. Eu tenho o Ah, aplicativo do ah, Kindle sim. no celular. Então, quando eu leio online, eu leio ali.
mas é diferente, você não ter noção. Em vez de ele te dar em que página você tá, ele te dá uma A posição no arquivo. É porcentagem, é. estranho, não é a mesma coisa. Mas preconceito zero. Eu gosto de ler lá também. Gosto de. Audiobook também é uma outra experiência completamente diferente do livro. Você tá lendo a história do mesmo jeito, mas você Sim. tá ouvindo. Também é outra experiência. Tá tudo bem, eu leio, ouço também audiobook, mas bom mesmo é livro, Audiobook eu né? nunca peguei, não. Um Darlan, um rapaz que teve aqui, ele falou que ele consome muito Aham. audiobook. Essa experiência eu ainda não É fiz. legal porque você pode estar fazendo qualquer outra coisa e aí, Sim, da mesma forma que às vezes você está lendo, sua mente às vezes dá uma distraída, você tem que voltar e ler de novo. Às vezes no audiobook você vai ter que voltar sim, alguns instantes sim, para ler de sim. novo. Uhum. Mas no fim das contas você consome a história do mesmo jeito. Na academia é ótimo. Você Verdade. tá lá fazendo um trem repetitivo, parar, Sim, sim. você lê um livro. É boa ideia. É, como você disse que, embora não tenha sido lançado primeiro, mas o primeiro a ser produzido foi o Imaginadores, Sim. fala um pouco dele pra gente, do que se trata, qual é a história. Imaginadores conta a história de um escritor. Certo. A gente não tem muito como separar obra de criador da criatura, né? Não, Sim, não dá. A gente escreve das experiências que a gente tem. Então, é a história de um escritor que estava com um bloqueio criativo e não conseguia sair desse bloqueio. E aí ele resolve criar uma história alternativa, porque o livro que ele estava escrevendo não estava fluindo. sim. E aí, quando ele está escrevendo essa história alternativa, algo diferente acontece com ele, que ele não sabe explicar a princípio, mas ele se encontra transportado para dentro da história. Ah, sim. E aí, o que está acontecendo, ele tenta descobrir, e nessa jornada ele descobre que nada se cria, tudo se conecta. Ele tem esse impacto aí de Sim. descobrir que nesse mundo dele as histórias já existem, ele só está encontrando elas, o que não é muito longe da realidade. Sim, As sim. histórias geralmente já existem. Uhum. Ou você já viveu, ou você viu alguém viver. Sim, sim. Agora, a história surgiu quando eu estava num bate-papo, conversando com colegas escritores, e aí a gente estava discutindo sobre originalidade, que tem esse mito de que para escrever um livro, eu preciso de uma ideia super original, maravilhosa, única, que vai ser assim, a ideia do século, sabe? E, Deve na ser quase verdade, impossível, é né? impossível. A realidade é que é impossível. Mas a gente acaba caindo nessa armadilha de querer ser Sim, único. E a verdade é que todas as histórias já foram contadas, elas só foram contadas de um jeito diferente. sim. E aí, nessa conversa com esses autores, alguém falou: vocês têm, às vezes, essa impressão de que o que vocês estão escrevendo é real? Aí, nesse bate-papo, eu falei: mas e se for? Quem sabe a gente não está entrando em transe Sim. quando está escrevendo e, na verdade, se conectando. E aí veio o insight, eu falei: gente, estudava uma história. Aí os colegas falaram: estudava uma história mesmo. Aí eu resolvi sentar para escrever. Surgiu nesse bate-papo. Sim, E aí acabei criando esse universo aí do Eric. O escritor é o Eric Fontana, o meu personagem principal. sim. E no livro tem um personagem ali, eu não sei se eu vou conseguir falar a pronúncia, é Minemos? Minemos. Minemos. O que que ele representa nessa história? Quem é, o que que significa? É essa entidade aí, o Minemos, que surge na história, ele é como se fosse um mentor. Essa história, ela meio que segue o padrão das histórias que tem a jornada do herói. Certo. Ele sai numa jornada, ele precisa de alguém para guiar ele, enfim. É um romance, né? A gente, por causa da extensão, é um livro pequeno relativamente, Tá, eu não chamo ele de romance. Ele não é tecnicamente um romance. entendi. Ele seria uma noveleta pela Tá, tá. extensão. Mas a diferença do primeiro livro principal é essa, porque o primeiro livro eram várias historinhas soltas. Sim, sim. Esse não, é uma história do início ao Isso é fim, um. começo, meio e fim. Perfeito. E aí o Minemo surge a princípio como um mentor, que vai explicar para esse escritor o que está acontecendo, como é que ele chegou naquele universo que ele estava segundos antes ali escrevendo sobre ele. Entendi. E aí uma referência que tem aí, porque o escritor, o personagem principal se chama Eric, ele é casado com uma mulher chamada Diana, e aí surge um cara que vai explicar para ele o que está acontecendo, e aí ele é
como se fosse o Eric da Caverna do Dragão, Sei. perdido como a Diana num universo que ele não conhece, e surge um mentor. Não é o mestre dos magos, Sim. não é o Eric, não é a Diana, mas de Minemos fica certa forma desaparecendo na história. ele fica. Em certos momentos ele some, ele fica translúcido. E aí o que acontece é que, na verdade, a capa ela tem essa coisa de galáxia e de observadores e tal, tem Sim. uns olhos perdidos ali, uns olhos perdidos ali. E é um livro que traz um personagem que seria, na vida real, o meu melhor amigo nerd. Ele é nerd, ele tem Certo. referências de cultura nerd, ele tem referências. Ele gosta de Marvel, ele gosta de livros que falam sobre viagem no tempo. E aí, quando ele se descobre no meio de uma aventura dessas que ele sempre leu, ele fica desorientado, porque ele quer interagir, ele quer conversar. E aí, o drama, na verdade, ele surge quando esse mentor que surge para ele, o Minemos, conta para ele: Isso não é seu, não. Você não pode vir aqui interagir e bagunçar esse mundo aqui. Entendi. Para o que você está fazendo agora. E aí ele fala: nada se cria, tudo se conecta. Essa frase não existe no livro. O Minemos nunca diz isso para ele. Mas ele diz isso pro criador, pro escritor. Você não está criando nada. Isso aqui não te pertence. E aí vem a síndrome de impostor que ele já Sim. sentia. Ele começa a refletir sobre isso. Você. Como você categorizaria o livro? É ficção científica? É fantasia? Dá É para por aí. classificar? Eu fui obrigado a fazer isso porque quando eu publiquei na Amazon, Isso, na Amazon ele tá em eu qual tenho que categoria? colocar as categorias. Ele está em ficção científica, ele está em. Eu não lembro agora se ele está em algo filosófico, mas é um tipo de fantasia, mas é fantasia baixa, porque a alta fantasia seria o Senhor dos Anéis, o Sim, sim, sim. Hobbit, Harry Potter, esses tipos de coisa são diferentes. Então, ele vive um momento que é mágico, ele não sabe explicar, o cara tem manifestações que parecem poderes mágicos, e só que existe um fundo de ciência ali Sim, para tentar pelo menos justificar. Se isso fosse real, só a ciência e o multiverso e a teoria das cordas é que seriam explicações para isso. entendi. Então é ficção científica e um pouco de fantasia, baixa Sim. fantasia. O Minemos, ele não seria do nosso universo, né? Seria de Eu, outro. Ou não dá para eu não falar. sei se eu posso falar. Não, é porque eu ia perguntar se ele é uma entidade humana ou se é alguma outra entidade. É, eu acho que nem ele sabe dizer isso Ah, ainda. tá. Nem o próprio Minemo sabe explicar isso, no Não. ponto em que o Eric conhece ele. Mas o fato dele conhecer, dele ir atrás desse escritor que está invadindo histórias é porque ele tem essa capacidade de navegar por esses universos Sim, múltiplos aí. legal. E Adeus Penhasco? Como que é? Esse é um conto. Dá pra falar algum? Ele Adeus é um livro Penhasco menor, tem como você falar dele é, sem estragar a ele é leitura? super pequenininho e o legal do Adeus Penhasco é que ele surgiu numa situação em que eu estava também como esse. Dá a impressão que é tudo autobiográfico, Eu né? já Mas ia não é. perguntar. Não, não é. É muito autobiográfico esses livros, a sua Não é. escrita? Não é, mas não tem jeito de não De não ser. ser, né? Porque se eu vou contar uma história, ou é algo que eu vi acontecer, ou que eu vivi. Sim. Que eu vou, na verdade, ficcionalizar de alguma forma. É claro que não tudo. Talvez a ideia central tenha a ver com algo Sim. que eu vivi. E nesse, principalmente, tem. Adeus Penhasco é a história de um cara que estava dirigindo com a esposa. De repente, isso, a capa, inclusive, tem que tomar muito cuidado para não confundir com o gênero. Não é uma história infantil, apesar da capa colorida. Sim, sim. Não é. Ela é uma história que tem uma pretensão mais filosófica, na verdade. E aí, a história, resumidamente, é: um cara estava dirigindo, encontrou uma vaca no meio do caminho, sofreu um acidente, caiu, mas a gente não fica sabendo só do acidente, apesar de que a história toda se passa durante esse acidente. Sim. E aí, o que ele traz de diferente é como ele vê esse acidente acontecer. Enquanto ele está caindo, o tempo para e surge uma terceira pessoa, além dele, da esposa, dentro do carro. E quando ele olha para trás, é Deus. Sim. Esse livro é uma conversa desse protagonista
com Deus no momento em que ele está prestes a morrer. Certo. É religioso o livro? Ele tem um viés religioso, principalmente porque Deus está ali. Sim. E eu tive muito cuidado de não ser ofensivo quando eu criei essa história. Um dos serviços que a gente contrata, dependendo do tom da história, se chama leitura sensível. Existe a revisão, obviamente, que a pessoa vai ver se você escreveu erros ali ou não. Certo. Existe a leitura crítica, em que as pessoas, os prestadores de serviço, vão analisar se não tem um furo de enredo na sua história, se você não mencionou que a camisa era branca e depois a camisa era verde, essas Sim. coisas. E existe a leitura sensível. Então, se eu tivesse tratando de um problema mental, por exemplo, eu teria que ter essa leitura sensível de alguém ou que viveu isso, ou que trata disso, ou que Uhum. cuida disso, para não ser ofensivo com quem está Sim, vivendo sim. aquela situação. Como é uma história de cunho religioso, porque Deus está ali sendo representado, por mais que não seja de forma alguma o Deus do Velho Testamento que estava lá punindo, Sim. nem o Deus que a gente reza para ele, porque é Deus, mas é um Deus meio sarcástico, Sim, sim. porque ele meio que dá, ele vem ali para dar real nesse cara. Aham, aham. Ele estava achando que era uma coisa, mas Deus fala, cara, não é isso não. Eu não falei isso não. Uhum. Você tá falando que eu falei isso? Deus fala com ele, eu não falei isso não. Quando eu perguntei se era religioso, eu acho que eu formulei mal a pergunta. Eu queria saber era isso, se o livro ia partir assim, é um diálogo com Deus, mas do ponto de vista assim, um livrinho Não, de igreja. de forma alguma. Não é Não é um isso, né? devocional, não é Isso, um isso. café com Deus Pai. Isso, Não é isso. isso. Acho que o que eu quis perguntar era isso. Não. E aí, quando eu tinha essa história pronta, escrita, com essa visão de Deus que esse personagem encontra, eu convidei um amigo meu, o Éder Peixoto, que é da Carismática, ele é membro ativo da igreja, ele é da comunidade, ele participa, enfim. E aí eu pedi, você lê pra mim e me fala se eu te ofenderia com essa história, Uhum. ou se você vê algum irmão se ofendendo, se escandalizando com essa história. Ele leu e falou assim, não, essa história Sim. tá boa pra ser contada. E Legal. é uma história que eu tenho um carinho muito grande por conta obviamente, tem uma conexão pessoal, porque o João, que é o personagem principal desse conto, é um conto tão pequeno, mas eu gosto tanto dele que tanto que eu materializei, quanto que é uma história, para mim ela tem uma profundidade muito grande. É uma história curta, mas Sim. que carrega essa conexão muito grande comigo. O João, que sofre esse acidente, ele estava numa curva em que o pai dele sofreu um acidente. Sim. E aí ele fala que eu sabia que isso ia acontecer, estava escrito. Eu ia sofrer um acidente nessa mesma curva. E a minha conexão pessoal com não com essa história, porque meu pai está vivo, graças a Deus, mas o fato de essa coisa da predestinação. Sim. Porque eu tenho familiares, eu tenho duas tias que morreram numa curva, indo ali para Guaçuí, Tá. há muitos anos atrás, num carnaval. É uma história assim, um trauma de família, sabe? Entendi. Que abalou a família inteira, foi uma história horrível. E eu criei um vínculo de medo com essa curva. Entendi. O mesmo vínculo que o João tem. Então, a verdade é que essa história surgiu quando eu estava dirigindo por essa curva. Sim. E Os como que foi pezinhos de café que escrever estão ali, isso aí? esses pezinhos de café desenhados ali na capa, essa curva existe. Indo para Guaçuí, daqui de Sim. História Feliz para Guaçuí. E como que foi essa experiência de escrever aí algo assim, tão introspectivo, igual me parece que é? A primeira coisa, na verdade, que acontece quando me surge uma ideia, assim, que eu estou vivendo alguma coisa ou que me surge um insight, como eu posso contar isso sem falar? Um dia minhas tias morreram numa curva, sem ser uma história Entendi. biográfica. Então, o que eu quis fazer, quando eu tive essa ideia, que eu estava literalmente passando por essa curva, foi tentar arrumar um jeito de universalizar essa história. E todo mundo tem medo de morrer, todo mundo tem uma história talvez mal contada na família, ou enfim, tem sempre alguma coisa assim. O meu processo foi reunir esse sentimento, o que eu senti nessa curva, porque o que Deus fala no fim das contas para o João nessa história foi o que eu senti nessa curva quando eu estava tentando meio que abafar o medo. Sim. Passo várias vezes nessa curva, várias vezes isso não aconteceu, mas esse dia aconteceu. E aí eu lembro de chegar. Sabe quando você, em vez de, às vezes, verbalizar alguma coisa, você começa a andar em círculos sobre aquilo na sua cabeça, até que você meio que dá
um insight, Sim. eu não preciso ficar agarrado nisso. Aham. A sensação foi essa e eu falei, o João precisa ouvir isso. Se existe um João Aham. que um dia Entendi. viria, ele precisa, porque eu acho que seria importante desvincular desse medo. Não desvinculei. Depois que eu escrevi o livro, eu continuo tendo medo da curva. Mas é um medo menos irracional. É uma coisa Entendi. assim. Se eu tenho medo dessa curva, eu vou dirigir com mais cuidado quando eu passar por ela. Uhum. Eu vou me cuidar mais. Eu vou tomar providências para que eu não tenha o mesmo destino, porque não é uma maldição. É só um acidente. Aconteceu esse acidente lá, um dia. Uhum. Entendeu? Entendi. Você falou aí que o personagem, né, o João, ele tem essa conversa. Seria uma conversa ali com Sim. Deus, né? Nesse sentido filosófico, então eu imagino. Eu não terminei. Eu devo ter lido até mais ou menos a metade ainda ali Uhum. do conto. Mas me agradou muito ali o estilo, até Fico feliz. onde eu vi. E como que você enxerga assim essa relação? Porque até o ponto que eu vi, me parece que vai ter muito ali essa essa questão ali de livre-arbítrio, destino, nessa conversa com Sim. Deus. Como que você enxerga isso? Ou o livro ali está dizendo exatamente o que o Felipe enxerga, no Sim. fim das É, contas? não, no fim das contas, o que o João precisava ouvir é o que eu precisei ouvir quando eu passava por essa curva. Sim, É, as suas decisões é que te trouxeram aqui. E, obviamente, que não só as suas, porque não foi você que soltou essa vaca aí na estrada, né, para o sim, João, sim. no caso. Mas a questão do livre-arbítrio e a questão de ser responsável pelas coisas que você fez. Se está acontecendo tal coisa na sua vida, mapeia onde que começou. Sim. Foi alguma coisa que você fez? E na maioria das vezes foi. Então, a gente toma 1000 decisões todo dia e às vezes são coisas repetitivas que você já tomou vários outros dias, mas às vezes em algum dia essa decisão vai te colocar numa situação ruim ou numa situação boa. Mas Sim. o seu livre-arbítrio te trouxe ali. Como que. Você já até falou um pouco disso aí no início, quando você falou da mudança ali do primeiro livro, o que que mudou para agora. Mas como que é hoje a sua rotina de escritor? Você tem ali uma disciplina de, olha, vou sentar agora porque, sei lá, é o meu trabalho escrever? Ou depende ali, não, quando vem uma inspiração, eu sento, escrevo. Eu Você tem ainda, alguma definição disso? a gente que tem que trabalhar, ainda não consegue fazer disso. Eu ainda invisto muito tempo e muito dinheiro para poder ter esse resultado no final das Sim, contas. Mas eu ainda tenho que sair de meio-dia às 6 para trabalhar. Então, não existe ainda na minha vida esse momento de falar, agora é o meu momento escritor. Então, a inspiração ela surge às vezes para ter a ideia. Quando eu tenho uma ideia, meio que vira uma obsessão eu sentar para escrever. Eu ah, quero sentar para escrever. O Imaginadores, por exemplo, como ele é um livro que eu demorei um tempo maior para poder produzir, para escrever, para trabalhar com ele no final, eu lembro certas partes dele onde eu estava. Às vezes eu estava viajando, eu lembro de escapar, a reunião de família está acontecendo ali, a ideia vinha eu sentar num canto no computador porque eu queria, a cena vinha. Então é um pouco da inspiração, mas sim, vira um pouco de uma obsessão. Se eu estou com uma ideia em andamento, eu quero sentar para escrever. É entendi. um pouco de concentrar o foco demais, eu acho, sabe? Eu Uhum, não quero usar a palavra hiperfoco, porque aí já traz outras questões, sim, mas é meio que um hiperfoco. É uma coisa de, quando eu tô no processo, quando a ideia surgiu, eu comecei um livro, eu quero sentar para escrever, eu quero chegar no fim da história, entendeu? entendi. O drama é que às vezes você chega no fim da história e descobre que faltou coisa. Aí você tem que Tá. voltar, tem que inserir coisas. Mas em relação a ter uma rotina, ainda não. Ainda não consegui ser um Stephen King da vida que senta todos os dias enquanto ele não escreve, Sim, sei lá, 6 páginas, ele não sai do computador. 2000 palavras. entendi. O que que vem primeiro? A ideia de um livro, né, de uma história, ou a vontade? Não sei se você vai entender o que que eu estou perguntando, mas primeiro você fala, eu quero escrever um livro ou uma história. E aí então você fala, então deixa eu pensar no quê? Ou primeiro vem, opa, pensei em alguma coisa. Isso dá uma história, isso dá um livro. Geralmente eu penso em alguma coisa e acho que vai dar uma história. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar, e isso acontece, isso é inevitável, o tempo todo pensando, isso dá uma história.
Sim. Então, o tempo todo, com as coisas que estão acontecendo, com os diálogos que eu estou tendo na vida e com os momentos que eu estou vivendo, eu penso, será que isso dava uma história? E às vezes surge que realmente dá. Então, a motivação é, eu quero escrever, eu quero ser escritor. A partir do momento que eu me coloquei lá no Instagram, Felipe Heitor, escritor, eu passei a pensar nisso com mais frequência, Sei. inevitavelmente. Então, antes era uma coisa que eu só gostava de escrever. Agora eu gosto de ser escritor. Eu Entendi. gosto desse processo, entendeu? Eu estou aprendendo cada vez mais sobre ele. Então, por conta disso, eu acho que eu fico mais atento para as coisas que têm esse potencial. Entendi. Mas chega num ponto agora, como eu estou na divulgação dos livros, por exemplo, eu não consigo pensar em nada. Minha cabeça dá uma bugada. Quando eu começo esse processo de postar no Instagram e fazer as coisas no mundo real, igual a gente está fazendo aqui agora falando sobre os livros, Sim. dá uma zerada na cabeça, sabe? Eu não consigo. Eu fico, Uhum. será que isso aí? Mas aí vem a vida e abafa. É meio que Entendi. depois disso, quando a onda faz assim, que começa a surgir de novo as ideias. Entendi. E como que você escolhe os estilos? Porque o primeiro foi uma coletânea de contos, tal. O Adeus Penhasco até é um conto, mas eu acho que ele é diferente dos primeiros, né, do Uhum. primeiro livro. E o Imaginadores, acho que assim, aí é uma história que já também é bem diferente Sim, dos contos. é. Como que você... É aleatório? É porque é o que inspirou na hora? Como que você É. transita, assim, escolhe o estilo, né, do que vai ser Aham. escrito? Eu acho que a partir do momento que eu tenho a ideia, que eu começo a pensar nela, como eu vou contar, meio que se materializa quando eu começo de fato a escrever. Eu não imaginava que Deus ia ter esse bom humor quando eu comecei a escrever a história do João. Porque eu comecei a Sim. escrever a história de um acidente, Uhum. que tinha tudo para ser uma história muito trágica. Mas de repente, enquanto eu começava a escrever, que eu comecei a escrever o primeiro diálogo de Deus com João ali no banco de trás do carro dele, ele veio com a piada. E aí, assim, dali, acho que o livro ganhou o tom que ele tem, Sim. entendeu? Então, não é muito predestinado como que a história vai ser. Acho que quando eu começo a escrever que ela ganha o tom por algum motivo. E o fato de Adeus Penhasco te dar essa impressão, acho que é por conta justamente da extensão. No primeiro livro, o subtítulo era Crônicas, Contos e Mini-Contos. Eu até comentei isso com você da outra Sim, vez. sim, eu lembro. Nenhum deles é conto. Porque ali é uma questão técnica. Para ser conto tem que ter tantas palavras. Mínimo Entendi. ali. E eram todos mini-contos naquele livro. Esse é o primeiro conto, de fato, que eu Ah, tá. escrevo. Entendeu? Então, eu escrevi intencionalmente pensando, aqui, se eu escrever menos que tantas palavras, não vai ser um conto. Então, eu me deixei desenvolver mais a história. Que é uma coisa que eu também não fazia conscientemente. Eu gostava de histórias curtas porque eu gosto muito de crônicas. Eu sou Sim, fã do Luiz Fernando Veríssimo, eu sou fã de cronistas. sim, sim. E aí, está sendo também um desafio esticar mais a história sem só esticar pelo fato de ter mais palavras, de desenvolver mesmo a história, de querer que ela avance mais e que ela ande por outros cenários, enfim. Entendi. Você comentou aí a questão até do investir tempo e dinheiro, Uhum. né? Como que é? O que que você apontaria assim de interessante ou bom ou ruim de ser, eu não sei nem se o termo seria autopublicado, como Autopublicado, que, sim. porque você mesmo por conta própria que está publicando, né? Ou Exato. é através de alguma editora, não, né? Não, são todos autopublicações. Isso. O que que você E vê aí? Existe algum pró, algum contra? existe até agora, na verdade, mesmo considerando o primeiro que tem lá o selo de uma editora, eu ainda considero que eu sou autopublicado. Tanto que nas orelhas eu falo ali, essa é a terceira autopublicação de Felipe Sim, Heitor. Porque uma editora, quando descobre alguém, na verdade ela pega alguém que já tem um público grande, um famoso, um blogueiro, um youtuber, enfim, e aproveita que ele já tem essa audiência. Entende? sim, Então ela arca com os custos. Ela já faz o investimento e fala: queremos um livro de fulano. Todo autor pequeno que busca uma editora, na maioria das vezes, vai receber vários sims de prestadoras de serviço, que são empresas que vão contratar um capista para você, contratar um revisor para você, contratar
contratar não, comprar um ISBN para você, que é o código lá atrás do livro que Sim, identifica sim. o seu livro, contratar alguém para fazer a ficha catalográfica do seu livro, que é o que vem ali nas primeiras páginas, que fala o Sei. nome do autor, o gênero e tal, tal, tal. Que são coisas obrigatórias para um livro poder ser chamado de livro. Um Sim. livro que não tem essas coisas é um livro, claro, mas ele não poderia, por exemplo, ser catalogado numa biblioteca, porque faltaria essas coisas. Sim, sim. Então, formalmente, para ter um livro, tem que ter essas coisas. E a prestadora de serviço vai fazer isso tudo para você e vai te cobrar para você ter tantos exemplares. É sempre uma autopublicação quando você contrata. E elas Sim. se chamam de editora porque elas podem se chamar de editoras, mas na prática foi você que criou, foi você que elaborou, foi você que, enfim, e você que tem que divulgar. Sim, sim. Ou seja, eu já tive que fazer isso quando eu contratei da primeira vez, então eu sempre fui autopublicado. Entendi. O que eu vejo agora que eu não estou contratando alguém para fazer isso para mim é que é tão mais fácil. Não, não é tão mais fácil. Eu tenho que entrar lá na Câmara Brasileira do Livro e registrar meu livro. Sim. Mas é um negócio tão bobo de fazer. Dá o trabalho de ir lá e fazer. Mas hoje eu posso dizer que o meu livro tem todas as características que ele precisa ter. Ele é um livro, eu posso. Sim. Enfim. Mas eu tenho também a autonomia de dizer: eu sei fazer isso tudo. E Entendi. qualquer um pode fazer isso tudo. Uhum. Entendeu? A diferença de ser autopublicado é só que você arca com tudo, Com todo o custo. todo o custo. A vantagem também é que eu consigo ter uma margem de lucro melhor quando eu vendo. Obviamente. Sim. Eu não sou obrigado, por exemplo, a comprar tantos exemplares de uma prestadora de serviço só porque eu fechei um contrato com ela. Sim. Se eu quiser hoje, eu posso produzir um exemplar. Acabou essa tiragem inicial que eu mandei fazer, e aí eu posso produzir um, posso produzir Sim. 10, Sim. entendeu? Então tem essa vantagem. E eu vejo hoje que esses processos, para quem é pequeno, para quem é autor independente, são hoje a praxe. Quem faz hoje por qualquer outro meio, ou é porque foi realmente descoberto por uma editora de verdade, que Sim. vai fazer os processos todos, e que também vai ter os direitos autorais sobre a sua obra, na maioria das vezes, porque compra os direitos autorais. Sim. E aqui não, aqui é tudo meu. Uhum. Então eu tenho também essa vantagem. As desvantagens. Eu não estou nas grandes livrarias. Quem compra o meu livro é porque comprou direto de mim Sim. ou porque me contatou através de um Mercado Livre da vida, que eu tô lá vendendo meus livros no Sim. Mercado Livre, tá lá na Amazon, entendeu? Mas para o autor independente, enquanto eu for um autor independente, enquanto eu não for descoberto, Aham. enquanto o meu público não for grande o suficiente para compensar para uma editora tradicional investir em mim, tá tudo bem. Uhum. Você falou aí de Mercado Livre e tal. Hoje, você já até citou, a Amazon, Mercado Livre. Quem está assistindo aqui, se quiser adquirir um dos livros, como que faz? Como eu já estou com uma tiragem impressa em mãos, a forma mais prática é me mandar um direct no Instagram, @fh.escreve. Eu dei uma mudada no meu arroba esses dias. fh.escreve. FH de Felipe Heitor, Uhum. ponto escreve. Porque a compra vai ser direto comigo. Sim. Essa parte é horrível. Dar preço, falar meu Pix, essas coisas. Sim, sim. Porque te tira um pouco da posição do criador, do Sim, escritor, e sim. te coloca na posição de comerciante. É É. horrível. Mas é maravilhoso quando eu vendo também, porque Sim. a vantagem também desse corpo a corpo é que quando a pessoa compra, ela tem a vontade de voltar em você e te contar. Sim. Quando a pessoa só compra, ela não tem obrigação nenhuma. Ninguém, na verdade, quem compra também não tem obrigação. Sim, sim. Mas é diferente essa relação pessoal do autor que vai lá e te entrega na sua mão o Sim, livro. sim. Então eu tenho tido retornos muito positivos, muito felizes desse livro, desses dois. E eu tô com eles há muito pouco tempo em mãos. Uhum. Então já é muito bacana isso também. Sim. Na Amazon e no Mercado Livre, é o físico também ou só o e-book? Na Amazon só o e-book. No Mercado Livre, esses dois ainda não estão. O primeiro já está, mas é o mesmo processo, né? Eu só não coloquei lá ainda. Sim. Porque o Mercado Livre também não facilita a vida da Não, gente, o não. Mercado Livre tá cobrando um horror de. A Não última vez que eu facilita. vi, tava dando quase uns 20% ou mais que ele cobrava de taxas. E o Pelo menos do pior. que eu queria vender lá Aham. era. O pior ainda é que hoje eu tenho obrigatoriamente que colocar lá a opção de mandar pela logística deles. Isso. Eu posso colocar lá que a pessoa vai retirar comigo, mas se eu colocar pela logística deles, eu tenho que levar essa remessa em Guaçuí.
Ah, porque a central mais próxima sim, deles aqui é sim. Iguaçu. Então esse material tem que estar lá para de lá eles despacharem. É. Eu entendo que eles querem essa agilidade que eles estão vendendo Sim, aí, sim, né, sim. para a coisa chegar rápido na mão do consumidor. Mas no fim das contas, ainda sou eu lá vendendo, ainda é Uhum. meu CPF vendendo, e assim como quando eu vendo ele no direct. Então na Sim. prática é no direct. Ah, bacana. O Imaginadores é o, como você disse ali, um conto, né? Assim, É não, uma que não seria. noveleta. Isso, noveleta, é. Que eu só lembrei que não era um romance. Mas enfim, eu vou chamar de um jeito assim, leigo, né? De quem não é da área, mas assim, eu diria que é uma história grande. Isso, Né? exatamente. Então, já pensa em alguma continuação? Essa história ainda tem mais o que vir por aí? Olha, é óbvio que vai depender do alcance do interesse, né? Sim. Mas, por mim, eu já tenho uma continuação Já. engatilhada. Porque eu não sei se isso acontece com outros colegas escritores, mas eu acho que isso é muito comum, da gente se apegar com algum personagem. Hum, E o Minemos, que aparece aí nessa história, enquanto eu escrevia, para justificar algumas coisas que ele faz na história, eu precisei pensar no que aconteceu com ele antes dessa história. entendi. Então eu comecei a criar uma backstory dele, Sim, né? Eu meio que já tenho o que aconteceu com ele, porque eu precisei entender por que ele está fazendo isso, como é que ele chegou nesse ponto de ter essas atitudes que ele está tendo no livro. E aí eu me apeguei mais não ao vilão, ao antagonista desse livro, que é o Minemos, quando ele chega ali, porque eu comecei a ter que pensar mais nele para poder justificar. sim. Então o Minemos tem muito potencial de ganhar uma história. Ah, Mas eu legal. não sei ainda se vai se materializar, mas ele tem potencial. Sim. Além dessa história que você já disse que já tem algo aí em mente, tem algum projeto futuro, algum projeto já em desenvolvimento? Nossa, engarrei. Eu não estou nesse momento escrevendo nada porque, igual eu te falei, começa esse período de divulgação, Sim, a minha cabeça desliga do resto, eu só foco naquilo ali. Mas eu tenho um projeto já pré-escrito e assim, eu sou escritor, abrindo aspas aqui, porque essa coisa de se chamar de escritor há muito pouco tempo. E ainda não tenho um estilo muito, mais que tenho o estilo da escrita, mas o gênero que eu vou escrever ainda não está plenamente definido. Então eu estou experimentando. Uma das coisas que eu não materializei de publicar ainda, mas que está assim, em estágios muito avançados e talvez um dia venha a ver a luz do dia, é uma biografia minha, uma autobiografia. Mas não para contar, um dia eu nasci, tal, tal, tal. É para contar especificamente do período em que eu viajei para a Índia. ah, sim. Durante essa viagem que eu fiz para a Índia, que eu passei um mês viajando, eu escrevi um diário de viagem. Então, todo dia eu Nossa, escrevia. legal. Então, meio que eu já tenho a história, não é a história, né? Eu tenho a escrita dessa história, desse Sim, período da minha vida ali. E como são coisas tão interessantes que aconteceram nessa viagem, eu penso que seria um material interessante. Mas aí deu surgir de autor independente para autor que fala sobre si independente, eu não sei se é o momento. entendi. Talvez seja um material que eu vou finalizar e vou deixar para quando eu ficar famoso, entendeu? Aham, entendi. Mas esse material está em andamento porque ele já estava muito mastigado na minha mão. Quando eu Sim, resgatei esse diário de 15 anos atrás. Então, esse projeto está em andamento porque ele já está sendo produzido. Mas não quer dizer que vai ser o próximo, porque igual com esses dois aí. Eu escrevi o de lá primeiro, o Imaginadores, mas lancei o de cá sim. primeiro, então isso, né, É, não tem previsão nisso, por uhum. enquanto. Você, nessa viagem para a Índia, que você fez esse diário, já foi pensando nisso? Na Ah, de verdade, não. repente, no futuro, isso aqui vira um livro? Não. Na verdade, eu precisava ter, no final dessa viagem, material suficiente para produzir um relatório, porque eu fui como intercambista e eu precisava, no final, Ah, sim. dar um retorno para a fundação que me patrocinou nessa viagem. E aí, o jeito mais fácil que eu achei foi: eu não posso esquecer de nada. E a gente viveu tanta experiência, tanta coisa, que às vezes eu não conseguia deixar para o fim do dia para anotar, porque eu ia esquecer. Apesar da gente ter registro fotográfico e Sim. tudo, tinha hora que no meio, entre um compromisso e outro, que a gente ia de van, enfim, de carro, eu sentava e anotava. Meu diário tem partes dele escritas com a letra que às vezes eu tenho dificuldade de escrever, porque eu estava num carro em movimento, mas eu precisava anotar, eu Uhum. precisava ter aquilo registrado. Então, eu acabei escrevendo muita coisa por causa disso, de eu não querer Sim. esquecer nada, mas não era a pretensão de forma nenhuma para transformar em livro. Mas
quando eu lancei o primeiro, que eu comecei a procurar o que eu posso fazer agora, eu achei esse diário perdido lá em casa e falei, olha, tem potencial. Se surgir, eu só tenho ainda que pegar algumas autorizações, porque eu viajei em grupo. E eu vou mencionar essas pessoas. E se eu Ah, puder ter tá. foto deles, vai ser maravilhoso. Então ainda tenho que pegar algumas sessões de direito de imagem antes disso se Entendi. materializar. Mas eles estão de boa. Eu fui escrevendo e mandando os rascunhos para eles, eles estavam achando Entendi. legal até então. Felipe, eu te agradeço muito por ter vindo aqui pela segunda vez, né? Sim. Dar esse prazer pra gente de conhecer aqui suas histórias, dos livros quanto a sua mesmo. Muito obrigado, parabéns pelo livro e se quiser deixar aí mais algum recado, se alguma pergunta que eu não fiz você quiser fazê-la e responder também. Não, estou muito feliz. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade, pela leitura que você está lendo. Depois você me conta o que você Sim, achou sim. no final. E agradeço todo mundo que teve paciência de assistir também. Não, tenho certeza que foi muito bom. E tenho certeza que, assim, quem comprar o livro vai gostar muito, porque eu não tô falando só porque tô aqui na sua frente, não, porque eu podia só estar quieto, né? Mas realmente, assim, a história ali muito boa. Assim, pelo que eu já vi, é um estilo que me agrada muito. Igual você falou ali, um deus sarcástico, essa Sim. coisa. A mim agrada muito e esse estilo, assim, Ah, meio filosófico por trás. Eu estou gostando muito. Tenho certeza que vai ser bem aceito. muito obrigado. Fico muito feliz.